Vamos ver então como é que foi hoje esse empate do Furacão na Arena, 0-0 contra o Cascavel e o Furacão conquistando o título. Vamos ver aí como é que foi então. E o Marcelo Ortiz, você narrou esse jogo pela Rádio Banda B, né, Marcelo? Isso, Osmar. E, na verdade, assim, alguns torcedores, viu, até falou, né, que alguns não gostaram. Realmente não foi a atuação que podia se esperar do Atlético. Ele cadenciou o jogo, o Atlético foi melhor, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo teve equilíbrio um pouco maior, mas se esperava um pouco mais de um time. E aí é que tá, né, Gil? A gente, quando eu digo a gente, tanto a imprensa, mas também o torcedor, a gente percebe, começa a ter uma exigência maior ao Atlético. Inclusive o presidente rubro-negro, Mário Celso Petralha, já falou, né, que quando colocou o time principal, ele disse: o Atlético entrando no time principal, passa a ter uma obrigação brigar pelo título diretamente, ser campeão. E é uma obrigação realmente ao Atlético, pelo investimento. O Atlético hoje ele está ainda mais... Porque assim, se fosse, por exemplo, o Coritiba na decisão, a coisa cresce. Mas quando exatamente. é contra o Cascavel, embora o Cascavel, todo mundo reconhece que jogou um campeonato bom, principalmente quando precisava. E olha mesmo. essa não, daqui a pouco tem outra defesa do Bento espetacular. Mas o torcedor esperava a vitória. Mas, claro, não é toda hora. Mas o Cascavel, e aí é que tá, né, Gil? Como a gente falou realmente, o Cascavel, Osmar, até pelo investimento, não era o favorito, mas o Cascavel fez uma campanha muito boa, especialmente na reta final, né, Gil? Sim. Eliminou o Curitiba, que era um dos favoritos a chegar à final, sem o Curitiba que se imaginava. Vai ser o Operário que vai chegar e eliminou o Operário. Isso. E aí perde uma aos 54 do segundo tempo. Por uma bobeira. Né? 54 segundos, um pênalti bobo. E depois, que foi pênalti, mas foi uma bobeira, cometeu o pênalti. E empata em 0-0, Osmar. Mostrou que realmente esse time do Cascavel está muito bem montado. E se conseguir, Gil, que é difícil também, a gente sabe disso. Olha o gol que o zagueiro perde, hein? É impressionante esse Já gol, foi hein? bem no fim do jogo, E não tinha impedimento, hein? Se sai o gol, Não era tinha lance impedimento, legal. não tinha. Era lance legal, não dá pra acreditar. Se bem que no finalzinho ali o Vitor Roque também perde um gol, já sem goleiro. Se bem que a bola veio muito em cima do Vitor Roque, meio parece que ele fica com medo de bater com a mão, com o braço na bola e tal. Mas ele não é de perder esse tipo de gol. Né? Mas normalmente não perderia também, né? E o goleirão sempre jogando bem, né? Muito bem, André Luiz muito bem. Mas de forma geral, Gil, tem um adversário fora do outro lado, a gente tem que respeitar o Cascavel. Mas eu concordo com o torcedor, esperava mais. Esse, Osmar, é o gol que o Vitor Roque perde, ó. A bola bateu na coxa dele, né, Marcelo? Joelho, né? Bateu na coxa, tava parece que ele muito ficou com cima. receio que viesse no braço, daí ele se afasta um pouco, ele tenta colocar, não sabe se chuta, se coloca a coxa, se coloca o Aí joelho. era pra estar 1-1 o jogo já. Exatamente. Olha lá, é impressionante. E essa no reta final do Rodrigo aí, a última tentativa. E o árbitro que apitou o primeiro jogo. Apitou o primeiro e o último jogo. Ele apitou o Rio Branco e Atlético Paranaense lá na abertura do campeonato, dia 14 de janeiro. E a não ser que eu esteja enganado, Gil, Osmar. Não, o Mendonça, né? Zé Mendonça. Mendonça. Ele apitou o primeiro jogo, o Atletiba e o... Pois é, e se eu não estou enganado, Osmar, depois do Atletiba, acho que ele não apitou mais, não tinha apitado mais, né? Não lembro. Porque depois do Atletiba teve julgamento, aquela polêmica toda. Do Atletiba, não teve culpa nenhuma, por isso achei legal a federação colocar o Zé Mendonça com méritos. E apitou normal, né, Gil? Não teve nenhuma polêmica nesse jogo aí, eu acho que não interferiu. Não pareceu um jogo tão difícil de ser apitado, poderia ser mais complicado. Méritos também para o Cascavel, né, Gil? O Cascavel não praticou antijogo em nenhum momento. Duas partidas que o Cascavel jogou bola. Jogou futebol, tentou, chegou. Agora, o que eu não entendo, sabe? É porque, tudo bem, não tirem nada essa vitória rubro-negra, o título, digo, não é vitória, esse empate, mas o título. Mas eu não vejo por quê, Gil. É um negócio tão antigo, o Atlético está num momento tão bom, tão forte, tão grande, que não cabe mais sumir o Gandula a partir dos 30, 35 do segundo tempo. Essa, sinceramente, eu não entendi, Gil. Não é mais pra isso. Sabe, sumir o Gandula era coisa, né, que a gente lembrava lá. Estádio lá nos anos 80, no máximo, depois... Estádio de Copa do Mundo, vice-campeão da Libertadores, essa coisa toda não precisa. Pra mim não cabe esse tipo de coisa, Osmar. Não precisa mesmo, né? Porque assim, é ruim, fica um ponto fora da curva de tudo de bonito que o Atlético fez. E como detalhe, é bom lembrar, o torcedor rubro-negro lembra que todo mundo... Foi numa Páscoa, em 95, o Atlético tomou um chocolate no Curitiba. E que começou... E tudo mudou, o Mário Celso Petralha apareceu na Dia do Atlético e a história tá aí. Já nós vamos ver a festa do Furacão, campeão paranaense, recebendo ali o troféu. Lembrando, o Furacão teve, vamos ver aí, cadê a festa do Furacão? Olha aí. Estádio Marcelo, 34 mil torcedores hoje na Arena, 26 mil torcedores lá em Cascavel.
60 mil torcedores, mais de 60 mil torcedores nos dois jogos. Grandes públicos, né, Gil? É muito bonito, é bom a gente ver. A torcida do Atlético é um show espetacular, mesmo, né? Fez um show agora. O que é legal, né? O interior cresceu muito também, né, Gil? O interior do estado, com Cascavel, com Maringá. Uma pena que a torcida do Londrina não só assume Londrina, o time. Ponta Grossa. Ponta Grossa, com a torcida do Operário. Maringá foi um show a torcida. Maringá foi um show e Cascavel da mesma maneira, né? E aquilo que a gente falou agora há pouco no nosso programa de debate. Aliás, quantos gols, hein, do Pablo? 9 gols. 9 gols. Foi artilheiro. O artilheiro Os e o gols campeonatos estaduais, de forma geral, foram. A gente fez um giro agora há pouco, né? Foram bons públicos, CNT né? Debate. Foram muito bons. O Mato Grosso ficou ali, só que o Cuiabá não levou muita gente, mas o resto passamos aí todos com grandes públicos dos campeonatos estaduais e aqui no Paraná em especial. É verdade. Começou, Osmar, veja como são as coisas, como muda, né? Quando você faz uma situação diferente. A gente começou o campeonato com Curitiba e Atlético sem poder colocar público. Daí eles conseguem no TJD, lembra aquela liberação para colocar mulheres e crianças. É verdade. Grande público do Curitiba. O Atlético colocou mais gente ainda também nos outros 2 jogos. E aquilo ali motivou, né, Júlio? Quando abriu para o público no geral... O meu também vai ter público, E aí o interior também muito forte. É uma pena só, Osmar, até citei hoje isso na Banda B. Para mim foi um dos melhores campeonatos, Gil, dos últimos anos, dos últimos 15, 20 anos que a gente tem. Além de público em qualidade, porque colocaram times principais. O Atlético com o time principal, o Curitiba com o time principal. Uma pena, num campeonato tão bom como esse, a ausência do Paraná Clube, né, numa primeira divisão, que com certeza, tudo que aconteceu, acho que puxaria o Paraná também para cima e traria nessa briga toda. Aí. Eu quero dar os parabéns aqui ao presidente Hélio Cury, porque organizou um campeonato, ele e todos os diretores da Federação Paranense de Futebol, mas um campeonato impecável, né? Como falou você, Marcelo. Não teve dúvida. Não tivemos nenhum problema, nenhum problema. O problema maior foi entre os jogadores lá no Atletiba. Sim, mas aquilo foge, né? Mas sensacional. Mas teve o problema e de uma maneira foi resolvida. A gente tem que ser sincero, né? Nos últimos anos, pelo que eu lembro, a exceção, e daí não tem nada a ver com federação, todo mundo sofreu com isso, né, Gil? A exceção no ano da pandemia, em 20, 21... Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Agora, fora isso, Osmar, é realmente impecável. Quer falar algo mais sobre o jogo? Sim, Osmar. Duas citações que eu acho importante nesse momento. Que o Cascavel mantenha essa base, vá fazendo o seu calendário nacional, e isso é muito importante para a cidade, para a região oeste do Paraná, é uma região muito forte, e o Cascavel está indo naquilo que a gente chama de caminho certo, né? É verdade. Dando passo a passo, devagar, são dois momentos que ele chega na decisão, não ganha, mas que, enfim... Chegou, né? Chegou, e isso é muito importante. E aí, Gil, o que você falou, acho que é muito importante agora o Cascavel, esse passo à frente com o calendário nacional, né? Por Exatamente. Isso é muito importante brigar para subir. Agora, acredito, Gil, que se mantiver essa base... Esse treinador e essa base é bom, hein? É time forte para brigar, realmente. O treinador armou direitinho. Não é mole você enfrentar o Atlético na Arena da Baixada, não criar chance desse jeito assim, não ser sufocado. Porque não é que o Atlético jogou mal, o Atlético não foi a melhor e o Maringá não só se defendeu, mas atacou bem, atacou bastante. O Cascavel fechou e respondeu. Isso é importante. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer com relação ao Cascavel. Com relação ao Atlético, que bom que foi decidido vir com o time principal desde o começo do campeonato, né? Tá aí um título invicto, que não vinha há 87 anos, e o próprio Atlético, lá no começo, quando entrou em campo, quando botou o Fernandinho, com 48 graus lá em Paranaguá, naquele sábado, contra o Rio Branco, o Atlético ali valorizou o campeonato que ele viria a ganhar meses depois. Bom, hoje a nossa repórter Monique Vilela entrevistou vários jogadores campeões paranaenses do Furacão. Vamos ver aí a entrevista com o Pablo. Artilheiro do campeonato, Pablo, um trabalho em si que vocês até contribuem também para o próprio Paulo Turra, né, que está começando. Como é que está sendo para vocês esse começo de campeonato? Olha, para a gente é só motivo de alegria. Eu acho que esse é o principal ponto. Ajudá-lo, apoiá-lo. Acho que a equipe teve humildade suficiente para entender isso, de ajudar o Paulo em todos os momentos. E a gente está de parabéns pela conquista, ele parabéns pelo trabalho que vem fazendo. É continuar, é seguir com os nossos objetivos, que é muito claro durante a temporada. É isso aí, o Pablo, já os nossos comentaristas vão falar. Vamos ver também o que falou aí o Vitor Roque
com a Monique Vilela. Muito feliz, muito feliz. Primeiro como profissional e primeiro com a camisa atlética é algo especial. Muito feliz mesmo. 2023 promete. Graças a Deus, tomara. Primeiro título profissional aí do Vitor Roque, né? No Atlético, ele já conquistou um com a Seleção Brasileira Sub-20. E o Canóbio também falou com a Monique Vilela. É importante para a gente, para a torcida. Queda melhorar muchas cosas, el campeonato, la temporada recién comienza y mantener un foco que es lo principal aqui. E o trabalho do Paulo Turra, né? Invicto no comando de vocês, o quanto é importante isso para a sequência da temporada? É importante, de a pouco vamos pegando a filosofia, tratando de fazer o que ele pide e agora tranquilidade, disfrutar que temos Copa do Brasil agora pronto. Valeu, mostra a medalha aí. Muito bem, bonita. Valeu! Bonita medalha aí de campeão paranaense. Já vamos ver também o que falou o técnico Paulo Turra, mas já. E aí, o que dá para dizer aí? Vitor Roque, Pablo, Canóbio. A primeira coisa que eu quero dizer é como é legal a gente conseguir fazer entrevista ali no calor do jogo. É verdade. Mas é só porque era título, Gil. Depois volta ao normal já, não pode. É verdade. Todo mundo muito tempos, feliz, né? Tem mais do que falar isso mesmo. Pablo fez um grande campeonato. Sempre tem aquela questão, né? Não dá para jogar Pablo e Vitor Roque, fazer um 4-4-2. Eu acho que agora é de pensar, viu? Agora no brasileiro eu tentaria, Gil. Até pelo que o torcedor estava falando do Canóbio, por exemplo. Para mim, Vitor Bueno, Canóbio e... Eu não mexeria no Terans, porque o Terans é um craque. Eu acho também. Mas o Terans nos últimos jogos não rendeu também, né, Gil? Não rendeu. Nas finais ele não vem fazendo rendeu. uma temporada muito regular. Né? Então, agora, e o Pablo? Então, Osmar, tem vaga pro Pablo, para mim, pro Pablo, pro Vitor Roque e pro Terans. Aí essa outra vaga, o técnico é bem pago para isso, ele que resolve. Mas estaria entre quem? Esse trio jogaria, para mim. E aí essa última vaga estaria entre Provavelmente entre Canóbio, porque o que eu imagino é que ele não, daí ia sair Vitor Bueno, se ele quiser no meio, mas eu acho que mais entre Canóbio e Coelho. Agora, eles não dão espaço. Eu não acho, Gil, que o William Bigode vem mais para disputar a posição de titular. Porém, se começar a dar espaço, ele está aí, ele é experiente. Ele é bom Ele jogador. pode, sabe, jogar pelo lado do campo muito bem. E vai precisar dele, evidentemente. Mas aí é questão também de jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2, né? Você pode fazer um esquema com os dois avantes, assim. Tem uma outra coisa, né? Também a gente já chegou a citar aqui o Pablo de 8, eventualmente. Então, por que eu imagino o Canóbio? Porque o Pablo, tanto o Pablo ou o Terans pode fazer essa função do Vitor Bueno hoje, para mim, com muita qualidade, que seria o tradicional, antigo ponta de lança. Sim. Que normalmente também, né, Gil, o ponta de lança era o segundo artilheiro do time. Sim. Então daí teria o Vitor oito Roque, que a o gente artilheiro, fala, exatamente. né? E teria, juntamente com ele, o Pablo. Eu acho que dá para jogar, Osmar. É questão de treinar, e ainda mais agora, Gil, que o Atlético pedindo a CBF para a liberação do Vitor Roque, me parece, porque o Atlético dá definitivamente sinais de que o clube, por ele, pode jogar. Agora o Turra é que vai ter que escolher, claro, ele é o treinador. Mas estando à disposição do Turra, estando fora da seleção, eu acho que é meio óbvio que ele vai ter que dar um jeito de colocar para jogar. Quando eu digo tem que dar um jeito, não é acertar, tem que ser... Se fossem dois centroavantes fixos, né, Gil, é difícil, mas os dois têm mobilidade, e especialmente o Pablo, ali do meio para frente, joga em qualquer posição. E categoria técnica o Pablo tem para fazer esse tipo de Para jogo. mim, assim, se fosse para mexer com um dos dois, eu vejo o Vitor Roque mais como centroavante mesmo. Agora, o Pablo pode jogar ou pelo lado do campo ou vindo de trás. É um grande jogador. Osmar, obrigado ao nosso Jonathan Mendes, está ligado com a gente aqui, e mandou a seguinte informação. Ele lembrou que o Zé Mendonça trabalhou, sim, na semifinal entre Operário e FC Cascavel. Ele foi quem apitou aquela partida lá em Ponta Grossa. Correto. Então, ele já tinha voltado a apitar antes. Valeu, grande Jonathan Mendes, gente boa da melhor qualidade. Vamos ver a entrevista agora do técnico Paulo Turra. Veja aí. Eu gostaria aqui em nome do Bolinha, 30 anos de clube, né, Bolinha? 30 anos de clube, é uma lenda dentro do Atlético, representa essa evolução do Atlético. Ele pegou desde o início dessa evolução que o Atlético tem hoje. E também o professor Felipe, que é o meu mentor, é o meu pai dentro do futebol. Aprendi muito com ele, continuo aprendendo com ele. Então, dentro disso aqui, o que a gente imagina? Professor, com toda a sua história, 33 títulos no futebol mundial, que hoje nos orgulha muito em estar no quadro do Atlético como
como diretor técnico, e o Bolinha por toda a história que ele tem dentro do Atlético. É muito importante, representando todos os colaboradores que o Atlético tem desde sempre. Então, é uma lenda viva, tanto ele como o professor Felipe, e eu me sinto muito grato em estar ao lado de dois caras excepcionais, com muita experiência, com muito conhecimento. Quanto ao título, acredito que isso eu só tenho que agradecer, enaltecer o grupo de jogadores, o staff do Atlético, os colaboradores do Atlético, a direção do Atlético, que nos deu todo o suporte para que nós conseguíssemos esse título. Lógico que ainda mais marcante pela invencibilidade que nós tivemos. Em nenhum momento essa invencibilidade nos tirou atenção, nos tirou foco. Deixamos acontecer o natural. E é um prêmio para todo mundo. É isso aí, parabéns ao Paulo Turra. Nós temos uma pergunta aqui para encerrar o bloco do Atlético, para o Gil Rocha e também para o Marcelo Ortiz. Coloca na tela aí. William Zezeluk. Boa noite, Osmar. Feliz Páscoa para você também. O que esperar dos paranenses aí na Copa do Brasil essa semana? William São José dos Pinhais. Acho que ganha os dois. Não fuja da pergunta. Ele quer que se fale de Maringá e Flamengo também. Agora eu quero ver. Você falou ganhou 2, mas tem o Maringá. O Maringá joga também? Joga na quinta. E lembrando, nosso programa está passando em Maringá também. Vai empatar. Vai empatar 1-1. Esse é o Gil Rocha, um rapaz. Estádio lotado. E foi legal, o Maringá não tem negócio de pensar em vender jogo, mas vender banda, essa coisa toda. E o Mengão vai ter que correr para empatar com o Maringá. E aí, né, Gil, Osmar, vem um momento... Nunca é bom enfrentar o Flamengo do jeito que é. Mas tem um momento que dá para enfrentar o Flamengo agora porque tá abalado psicologicamente. Pode até ter mudança. Mas tomara que venha com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira. A sogra libera e vem para cá também, né? Exatamente. Quem sabe? Agora, eu acho, concordo com o Gil, acho que dá pra gente sonhar, sim, com classificação de Atlético e Curitiba e pelo menos com boa participação no Maringá. Só o Maringá, com a arrecadação que vai ter, Gil, nesse jogo de quinta-feira, já vai dar uma ajeitada na vida. Vai ser uma festa para a torcida, porque pena que tem um pedaço lá do Willie Davis sendo reformado, algo assim, né, segurança não vai poder ter a lotação total, mas vai estar, o que puder vender de ingresso vai ser vendido certamente. Verdade.